Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Nityanande Shri Krishna Lila Kathanes Lakshana Avdhari Madhuri Vanashchaitam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasa Namani Shri Dandina Bhakta Shiro Manincha Shri Krishna Padavida Dhritai Paridi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tapasmi, tapasmi, nadivami, tvamina. Iti vinayaraditam, nayamam charanantikam. Rasta Bhaktivinoda Thakur aqui de Mahadra. Radhe, Radhe. Então, vai dar continuidade que é o Javadharma. Está no 13º capítulo, Pramana e Prameya, né, onde Raghunatha Babaji, ele diz que vai ensinar o Dasha Mula, né? Mula é uma coisa meio básica, fundamental, 10 verdades fundamentais, pode ser assim, né? 10 instruções fundamentais. Ele intitulou de, né, que ele botou como Pramana e Prameya no título, Pramana é evidência, Prameya como verdade fundamental, coisa assim. E eles já começaram aqui o diálogo, né? Lembrando sempre que o Vrajanatha era aquele, digamos assim, já ex-lógico, né? Ele já não está mais afetado, se afetando pelo menos muito pela lógica. Ele mudou o coração dele, de tanto falar o nome de Chaitanya Mahaprabhu, de Gauranga, Gauranga, aí ele já não ligou mais muito para essas coisas da lógica, do Nyaya. E agora ele está procurando instrução sobre essa devoção. Então ele fala assim, lembrando que é o Pramana, que é o número 1, né? São 10, como eu falei, Dasha Mula. O Pramana vai ser essa evidência de que tudo que é verdadeiro, ele parte dos Vedas, né? O Veda é a fonte de todo conhecimento transcendental. Então, o Vrajanatha fala assim, ó, existe qualquer evidência dentro dos Vedas para mostrar que Brahma, né, deu instrução por meio da sucessão discipular? Babaji, sim, existe. Aí ele vai citar um verso da Mundaka Upanishad, que fala assim, Brahmaji, né, quando fala Ji, Brahma, Narada-ji, Brahmaji, Ji é uma forma carinhosa de se referir a alguém, né? Brahmaji, que é o criador de todo o universo e protetor dos mundos, foi o primeiro Deva a aparecer. Ele deu instruções completas sobre Brahma Vidya, ou seja, o conhecimento sobre Brahma, sobre Deus, que é a base de todo conhecimento. E ele fez isso, né? Deu esse conhecimento, otorgou para o seu filho chamado Atharva, inclusive é um dos Vedas, né? Atharva Veda. Ele também cita de novo a Mundaka Upanishad, que fala assim, Brahma Vidya é conhecimento que revela o verdadeiro Swarupa de Parabrahma, a verdadeira forma do Senhor Supremo. Ou seja, o indestrutível Purushottama. E Vrajanatha fala assim, você tem alguma evidência de que os rishis, os sábios que compilaram os Smriti Shastras, deram uma explanação correta dos Vedas nele? Então a gente vê que tem vários tipos de Shastras, tem Shruti, Smriti. Smriti quer dizer mais ou menos aquilo que foi lembrado, né? Então os Vedas, os 4 Vedas e as Upanishads são considerados Shruti. Purana, Mahabharata, Ramayana são considerados Smriti. Tem os puristas que só aceitam os Vedas, os Shruti. Os outros de mentalidade mais aberta, digamos assim, eles aceitam os Smriti. É como na ópera, né? Tem os puristas que só aceitam a ópera italiana.
Tem uns que aceitam ópera italiana, alemã, e tem aqueles que veem o fundamento da ópera, ele vem em qualquer nacionalidade, né? Não tem isso. Deixa ele ir. Então, tem essas pessoas que só acreditam nas explicações puramente, entre aspas, védicas, e não em todo esse escopo que abrange o conhecimento védico. Né? Aí ele dá a evidência. A evidência é dada no Srimad Bhagavatam, que é a joia de todos os shastras. Cita um verso, 11º canto, fala assim, Sri Bhagavan disse, pela influência do tempo, os Vedas que contêm minhas instruções sobre Bhagavata Dharma, eles são perdidos quando a devastação cósmica ocorre. No começo do próximo Brahma Kalpa, do próximo dia de Brahma, na hora da criação, eu novamente instruo a Brahma sobre o mesmo Veda, que é idêntico a mim. Né? O próprio Krishna fala, o Veda é minha forma sonora, muitas vezes fala, tem o mantra, né, o nome dele, mas o Veda é forma sonora também de Krishna. Brahma instruiu seu filho Manu sobre o conhecimento védico, e Manu, né, instruiu a mesma ciência aos 7 Brahmarshis, encabeçados por Brigu Muni. Então, ele está mostrando as evidências dessa sucessão mestre e discípulo, né, que um vai passando para o outro. A Vrajanath fala, qual é a necessidade de um sampradaya, dessa linhagem mestre e discípulo? A maioria das pessoas nesse mundo, Babaji responde, aceitam o abrigo da filosofia Mayavada e segue esse caminho inauspicioso que é desprovido de Bhakti. Consequentemente, se não existisse um sampradaya para aqueles que praticassem Shuddha Bhakti, que não tem as falas do Mayavada, seria muito difícil alcançar um satsanga genuíno. Né? Essa corrente, sat, quer dizer verdade, sanga, a gente já falou aqui, né, que é quando um rio encontra outro, e esse rio maior o leva. Né? Tem o Trisanga, que é um encontro de Saraswati, Yamuna e Gangá, onde ocorre o Kumbh Mela. Né? É até interessante que o Kumbh Mela, vocês já ouviram sobre essa festa, é uma festa, acho que é a maior festa religiosa do planeta, 12 milhões de pessoas. Então, nesse encontro desses rios, é dito que cai o néctar, né? O Amrita cai numa época específica, de 12 em 12 anos. Quem se banha nessas águas, né, ele se banha nesse néctar. É óbvio que cada um vai com uma intenção, né, de se banhar nesse néctar. Então, da mesma forma, esse sanga, como ele fala assim, satsanga, sadhu-sanga, a gente fala mais sadhu-sanga. Sadhu quer dizer excelente, uma pessoa que é excelente no seu comportamento, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Então, é como você entrasse nesse rio, esse rio caudaloso, forte, te levasse, né? Porque a gente mesmo não tem força. Então, a gente entra nesse sangue e ele envolve a gente como se mergulhasse ali, e no fim a gente vai receber esse néctar. Na verdade, já estamos recebendo, mas pelo menos falando por mim, não consigo perceber, né? Nem aproveitar, talvez, toda essa doçura. Então, continuando aqui, né? Portanto, é dito no Padma Purana, aí no verso Padma Purana, Vaishnava Acharyas, dos 4 sampradayas, dessas 4 linhagens, chamadas Ramanuja, que é do Sri Sampradaya, Madhvacharya, Brahma Sampradaya, Vishnu Swami, é o Rudra Sampradaya, e Nimbaditya, de Chatusana Sampradaya, ou Chatusana são os 4 Kumaras, tá?
que eles têm esse sampradaya também. Eles purificam todo o universo, todos esses sampradayas. Diksha, mantras não recebidos dos acharyas, em um desses 4 sampradayas, ele não vai gerar o fruto que é para ser gerado. Então, não sei se vocês vivem muito nesse meio, mas tem pessoas também que falam de Diksha, né? Hoje tem um grupo que fala, Diksha, que é quase um passe. Então, um conceito bem diferente do nosso Diksha, né? Diksha, mantra, que você recebe, é a verdadeira iniciação, né? Di vem de Divyajnana, que é quando esse conhecimento divino é doado para você. Ksha vem de destruir, cortar. Quando corta as suas coisas negativas, destrói essas coisas negativas. Né? Então, ele fala assim, desses 4, o Brahma Sampradaya é o mais antigo. Já que Brahma é o primeiro ser, né? Tem que ser o mais antigo. E continua até os dias de hoje. Esses Sampradayas aderem ao sistema Guru Parampara, né? E eles trouxeram o Vedanta e outras literaturas auspiciosas sem mudanças, né? Desde prísticas eras. E pela potência do sistema de Parampara, não existe a menor chance que eles tenham eliminado alguma porção ou mudado alguma parte ali. Existe, portanto, não existe, portanto, nenhuma razão para duvidar da literatura que o Sampradaya autorizou. O Sampradaya é um arranjo, né, como a gente gosta de falar, efetivo e indispensável. E por essa razão, o Sat Sampradaya, o sistema de Sampradaya, está continuando entre os santos e os sadhus desde muito tempo, desde há muito tempo. Né? É óbvio que isso aí requer também uma fé, uma vivência, porque a pessoa vai duvidar, esse Brahma existe mesmo? Você está falando que isso aí, que o Veda é o máximo. Outra escritura pode falar isso também. O Corão é a verdade máxima, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, isso é uma coisa difícil. Na verdade, não há como provar isso. Né? Por um lado, não há como provar. Você vai ver, digamos, o mais perto, eu acho, da prova viva, são essas pessoas que mudaram sua vida. Né? Os grandes santos, que eles estão além de qualquer coisa. E mesmo assim, para uma pessoa que não tem essa visão, pode achar que é uma pessoa louca também, né? E renunciou a tudo e vive no mundo da fantasia. Então, é uma coisa extremamente pessoal, não dá para você provar por esses meios. Tudo. Mas, enfim, né? A gente acredita, a gente sente mudanças, a gente vê que é um outro mundo. Né? Então, Radhanatha fala assim, os nomes dos acharyas Sampradaya eles estão acessíveis a nós, os nomes dessas pessoas, desses acharyas. Aí Baba diz somente dos mais proeminentes, né? Não dá para botar todo mundo. Imagina, desde Brahma, do começo da criação até aqui, não dá para botar o nome de todo mundo. E ele falou que gostaria de ouvir sobre isso. Inclusive, tem uma canção que fala, né? Sobre essa associação discipular. Vishna Hoite Chaturmukha. Né? Enfim. Aí ele fala assim, ouça-me. Aí ele diz, Brahma é o mestre do universo. E o discípulo de Parameshwar Sri Narayana, ou seja, ele é o próprio discípulo de Narayana, Brahma. Narada Ji tornou-se seu discípulo de Brahma. Vyasadeva, então, tornou-se discípulo de Narada Muni. Narada Ji, de novo. Shukadeva Goswami tornou-se o discípulo de Vyasadeva a fim de parar o avanço do jnana, do desconhecimento impessoal.
O célebre Madhvacharya, olha só como já passou de Vyasadeva para Madhvacharya, que é uma boa distância. O célebre Madhvacharya também recebeu Krishna Diksha de Vyasadeva. Eles se encontram depois, tá? Mas são bem distantes, assim, cronologicamente falando. Narahari tornou-se Shisha, o discípulo de Madhvacharya. Madhudvija torna-se discípulo de Narahari. Akshoba, né, foi o discípulo de Madhudvija e aceitou Jayatirtha como seu discípulo. Nyanasindhu tornou-se o discípulo de Jayatirtha. Mahanidhi, né, o seu discípulo de Nyanasindhu. E aceitou Vidyanidhi como seu discípulo. E Rajendra tornou-se discípulo de Vidyanidhi. Jayadharma Muni é discípulo de Rajendra e um dos seus seguidores, chamado Vishnupuri, que compôs o Bhakti Ratnavali, foi um proeminente acharya. O discípulo de Jayadharma foi Brahmaniya Purushottama, que, né, por sua vez, aceitou Vyasatirtha, o autor do Vishnu Samhita, como seu discípulo. Sri Lakshmipati tornou-se discípulo de Vyasatirtha e Madhavendra Puri, que era epítome de Bhakti Rasa, né? Ele diz que Madhavendra Puri é um dos primeiros brotos dessa, apesar de que nunca parou de existir, né? Dessa doçura que Mahaprabhu veio trazer, dessa singularidade que Mahaprabhu veio trazer. E ele propagou o Bhakti Dharma, né? E passou para o seu discípulo Lakshmipati. Desculpa. Passou para o seu discípulo Ishapuri. Lakshmipati é o guru de Madhavendra Puri. Aí eles pararam aqui, né, porque depois Ishapuri vai ser um guru de Mahaprabhu. Vrajanatha. No primeiro shloka, primeiro verso da Shamula, os Vedas são aceitos como o único Brahmana, a única evidência. Enquanto as outras evidências, tais como Pratyaksha, que é a percepção direta pelos sentidos, né, são aceitos como evidência somente quando eles seguem os Vedas. Contudo, filosofias tais como Nyaya e Sankhya aceitaram outros tipos de evidência, né? Então, a gente, em geral, fica só em 3, a gente considera, depende da escola, né? Que é Pratyaksha, Anumana e Shabda Brahma. Pratyaksha é percepção direta, né? Eu estou vendo aqui, digamos, hoje está nublado, então, né, eu estou percebendo que o sol não está presente, entre aspas, né, que ele está presente. Mas fica tudo muito limitado, né, pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu estou sentindo. Pratyaksha, por isso que eles não consideram uma evidência, uma epistemologia perfeita para esse tipo de coisa. E para outras coisas também não dá muito certo. Anumana é uma inferência, né, mais ou menos quando você chega a uma conclusão, eles dão um exemplo, né, que quando você vê a fumaça, isso quer dizer que você subentende que existe fogo, porque você viu um subproduto daquela coisa ali, né? Pode estar acontecendo. Se a pessoa está muito alegre, eu suponho que ela recebeu uma boa notícia, né? Eu faço uma inferência através da minha mente anumana, né? Junto X mais X, então deve ser isso. E Shabda Brahma, que aí sim é considerado a melhor evidência nesse caso, nos casos transcendentais, que é Shabda, o som do próprio Brahma, que é o Veda, né? Então, eruditos muito versados, né, nos Puranas, aceitam 8 tipos de Pramana. Pratyaksha, que é aquilo que a gente já falou, Anumana, que a gente falou também, Upamana, que é a analogia, você fazer uma analogia, Shabda, que é o conhecimento revelado, que é o que a gente usa, né? Aitihya, a instrução tradicional, né? Aquilo que passou de pai para filho,
né? Então, você vai tendo, o pessoal fala, não, o pessoal mais velho tem mais conhecimento, porque já viveram muito, e assim por diante. Né? Então, isso, você pode falar, mas isso é igual ao Guru, ao Parampará? Não, não é, não. Porque é interessante, pensar, muito tradicional, tradicional, mas não necessariamente, eu posso estar passando uma tradição errônea durante anos e anos, como a gente vê por aí, né? Aí você se aferra àquela tradição, porque meu pai fez, meu avô fez, e assim por diante, né? Tem até casos, né? Você vê em filmes também, que o bisavô era um guerreiro, né? O avô também seguiu aquela carreira militar, e o pai seguiu a carreira militar, e o filho, às vezes, é imposto a seguir aquela carreira, e ele é um poeta, não gosta de arma, não gosta de violência, não está nem aí, né? Então, você está seguindo uma tradição, para quê, né? Aitirri. Se você é diferente, as tradições mudando, elas nunca vão durar para sempre. Não existe uma linhagem eterna mundana. Sim, uma linhagem eterna transcendental. Essa nunca para. Você pode até não ver, ela não está muito visível, mas ela não para. Então, como é considerado falha. Artapati, que é inferência a partir de circunstâncias, tipo um silogismo. Sambhava, especulação, né? Começa, isso é muito comum. Eu acho que é isso, eu sinto que é isso, né? Assim. E Anupalabdhi, entendendo algo por sua não percepção. Né? Se eu não percebo, talvez, algo, que é o nete, mais ou menos, eu começo a analisar o mundo e vou eliminando as coisas. Vou considerando algo que não seja a divindade, né? Porque é falho. Então, você entende alguma coisa pela sua... Você não, como eu não percebo a divindade, ela deve ser aquilo que eu não percebo. Né? Porque eu vou eliminando tudo em minha volta. Isso aqui é falho, isso aqui é falho, isso aqui também, isso aí não sei o que lá. E no final eu entendo que eu mesmo sou falho. E não, eu não consigo entender aquilo ali. Então, eu acho que o transcendente, a verdade absoluta, é aquilo que não se entende. Nunca ninguém voltou para explicar da morte. Né? Minha mãe fala isso. Pô, nunca ninguém voltou para explicar da morte. O que é a morte? O que é que tem lá depois? Nunca ninguém voltou. Então, você nunca vai saber, na verdade. Não adianta nem procurar, na verdade, vamos ver nossa vida e por aí, né? Então, não são pramanas confiáveis. Então, ele fala, por que existem tantas opções, ele continua, a respeito dessas evidências dos pramanas? E se a percepção direta, a inferência baseada na experiência, não estão contadas entre os pramanas perfeitos, como é possível ter um conhecimento verdadeiro, né? uma compreensão verdadeira? Por favor, me ilumina. Que legal isso aqui, né? O Bhaktivinoda Thakur é fantástico. Então, ele mesmo já está se pondo no ponto de chave da Brahma. Né? Ele fala, como é que eu posso perceber isso? Agora? É muito legal isso. Olha, se por isso, como é que, por favor, me ilumina. É bacana essa frase, assim, né? Então, ele está pedindo o conhecimento de chave da Brahma mesmo, ou seja, do Babaji. Pratyaksha e outros tipos de evidência dependem dos sentidos, né? Você precisa usar os teus sentidos, cinco sentidos, assim por diante. Porém, já que esses sentidos da gente, eles estão sujeitos, né, que é a ilusão, que a gente chama Brahma, não confundir com Brahma, e o H vem antes desse Brahma, é até difícil de falar, que é a ilusão, né, você ficar induzido. O Pramada, que é você errar, a gente sempre erra, mesmo não querendo. Não vai errar, não vai errar, não vai. Você acaba errando. Já é um erro achar que não vai errar.
Vipralipsa, que é enganar, e Karanapatava, que é ter os sentidos imperfeitos, e é mais ou menos a soma, eu acho, de tudo isso aqui, né? Então, a gente pode falar, não engano ninguém, eu sou uma pessoa honesta. Impossível, impossível. Eu estou me enganando a mim mesmo, achando que sou isso, aquilo, que sou honesto. Eu sou homem, sou mulher, branco, preto, assim por diante. Então, isso só é possível para uma pessoa extremamente avançada, né? Porque por mais honesto que você seja nesse mundo, quando estou falando honesto, não é só não roubar, fazer as coisas, né? Você fale coisas verdadeiras, né? Como nada aqui é verdade absoluta, então a gente está sempre enganando, né? De uma forma ou outra, mesmo não querendo. Porque eu mesmo não sei quem eu sou. Então essas afirmações surgem de uma concepção, de uma identidade completamente temporária e falha, né? Então, como é que o conhecimento, através desses sentidos, pode ser real e perfeito, né? O verdadeiro, pessoa que possui plenamente todas as potências de Bhagavan, né? Pessoalmente manifestou-se como conhecimento védico perfeito dentro dos corações puros de grandes mahashis, grandes santos, grandes acharyas, que estavam situados em pleno samadhi, né? A gente já viu, acho, essa palavra, samadhi, de quer dizer inteligência, consciência, nesse ponto aqui, sama igual, né? Então, não é que você, os advaitadas vão dizer que você fica igual à divindade, mas na nossa conhecimento, nossa filosofia, samadhi é quando sua inteligência, seus pensamentos, né, suas ações e tudo, não tem diferença das de Krishna, de Bhagavan, né? Então, o que você quer, o que você sente é o que ele sente, mas você permanece você, né? Algumas pessoas podem achar que isso é, você perdeu sua individualidade, né? Mas quem sou eu, né? Eu sou um servo de Krishna. Então, um servo, ele não tem vontade. Ou melhor, a vontade dele é a vontade do amo. Isso é bacana, isso é bonito. Talvez nesse mundo não seja muito interessante, já que somos egoístas, né? A gente tem essa coisa egocêntrica, mas no transcendente isso é perfeição. Imagina você fala tudo aquilo que Krishna fala, tudo que Krishna quer. Por isso que o guru é tão importante. Mas ele não tem um desejo separado, como a gente vai falar, de Krishna. Por isso que ele é considerado Sakshat, né? Sakshadharita Samasta Shastrei. Então, ele é Sakshat Bhagavan. O que ele fala, não tem Sakshat Guru, desculpa. Não tem diferença do próprio Bhagavan. É legal. Portanto, os Vedas auto-evidentes, que são a forma original do conhecimento puro, são sempre infalíveis, né? E sempre são uma evidência confiável, né? Radhanatha fala assim, por favor, me ajude a entender claramente cada um desses termos que ele falou. Brahma, né? Pramada, Vipralipsa e Karanapatava. Então ele fala Brahma primeiro, né? Ilusão, Babaji está respondendo. Constante. Ok. Brahma é a falsa impressão da Bada Diva, ou seja, da diva, Bada quer dizer condicionada, algo, é preso. Então é a falsa impressão dessa Bada Diva da realidade, resultando num conhecimento falho, né? Que foi acumulado ali por meio dos sentidos imperfeitos.
Aí ele dá um exemplo de você estar no deserto, né, perdido ali no deserto, você vê uma miragem pelo efeito do sol, da areia. Então você pensa ali que tem água, mas não tem água, né? Essa falta de fazer erros, cometer erros, na verdade, é chamado de pramada, que é o segundo, né? Já que a inteligência material da Bada Diva é, por natureza, limitada, os erros são inevitáveis, né? E qualquer siddhanta, qualquer conclusão filosófica da sua inteligência limitada em relação à Paratátua não vai ser perfeito, claro, né? Vipralipsa é a tendência de enganar. Isso se manifesta quando uma pessoa cuja inteligência está limitada pelo tempo e espaço fica relutante em acreditar nas atividades e autoridade de Ishvara, Krishna. Está além do tempo e do espaço. Então, Vipralipsa, ele acaba se auto-enganando. E tem também o mais grosseiro, da gente enganar realmente os outros, né? Outros sentidos são imperfeitos, ineficazes. E isso é conhecido como Karanapatava, né? Que é a imperfeição dos sentidos, que na verdade está tudo meio interligado. Todas essas quatro coisas estão interligadas, né? Ele define um pouco mais aqui, mas estão interligadas. Por causa disso, não podemos evitar de ter falhas em circunstâncias diárias. Por exemplo, como nós vemos um objeto de repente, assim, podemos pensar que é outra coisa e ter conclusões falhas, né? Às vezes a gente tem negócio muito eu não gosto muito, né, de escrever no WhatsApp, e a pessoa pode entender de uma forma diferente. Falando já é difícil. Aí você escreve uma coisa, faz um erro também, em vez de botar interrogação, você põe exclamação, esquece uma coisinha. Tem até uma história interessante que é sobre gramática, mas fala, né, o que era para levar o pai à força, mas o cara esquece o cedilha ali, querem levar o pai à forca, né? Então a gente tem esse probleminha aí, né? Aí o Vrajanatha fala assim: Pratyaksha e outros pramanas não têm valor nenhum como evidência. Todo mundo se lembra que o Pratyaksha é o primeiro, né, que é por meio dos sentidos. Na verdade, todos são por meio dos sentidos, certo? Enfim, a Babari fala: como é que você poderia adquirir conhecimento dessa esfera material se não fosse pelo Pratyaksha, pela essa percepção direta e outras evidências? Contudo, eles não podem dar conhecimento sobre o mundo transcendental, pois eles não podem entrar ali. Então, não é descartado, né, esses outros pramanas para o mundo, né? Para o mundo, não é descartado. Você tem que usar isso. Na verdade, é a única coisa que a gente tem no momento, mas não para o transcendente, né? Tem que saber separar isso aí. É por isso que os Vedas são certamente o único pramana para obter esse tipo de conhecimento, né? A evidência que é obtida de Pratyaksha e os outros é somente digno de consideração quando ele segue a linha do conhecimento védico auto-evidente. De outra forma, né, pode ser descartado. É por isso que o auto-evidente, que ele está falando no Vedas, né, ou seja, ele não precisa de ninguém, ele é por si mesmo, claro, é por si mesmo verdadeiro. Então, é por isso que o auto-evidente Vedas são a única evidência. Pratyaksha e outros pramanas também podem ser aceitos como evidência somente quando estão de acordo
com os Vedas. Ou seja, se você chega a certa conclusão, mesmo assim pode dar um piripaque, porque você viu duas coisas no Veda, assim, você, poxa, se isso é aquilo, o Veda fala isso aqui, então deve ser isso aqui. Né? Então você está usando então, o Prabhuzinho está falando só se deu algum piripaque, nem vi, acho que não está mais mudo, né? Tudo bem, né? Então, né, se você usa até uma inferência, ou se o Veda fala isso, está acontecendo aquilo, deve ser aquilo ali. Né? Mas sempre baseado, temos quando base mesmo, o fundo ali é o Veda. Então, a gente também tem que usar a nossa inteligência, né? A inteligência que Krishna deu para a gente, para chegar a certas conclusões baseadas no Veda. Aí Vrajanatha fala assim, por que literaturas tais como a Gita, Bhagavad Gita e o Bhagavata não são contados como Pramana? Bhagavad Gita ela é chamada de Gitopanishad, né? É uma Upanishad também, porque ela é instrução de Bhagavan. Por isso a Gita é Veda, né? Apesar de não estar, como a gente falou antes dos puristas, não está exatamente dito como um Veda, né? Mas o importante é que a conclusão seja védica, né? Que a fonte seja o Veda, seja o próprio Krishna. Foi Krishna que falou a Gita. Se no Bhagavatam foi Shukadeva Goswami, que é um Rishi, né? E várias outras escrituras, Rupa, Sanatana, tudo é considerado Veda nesse sentido, que está te iluminando, tirando a gente da escuridão, né, da ignorância. Mais que isso, dando Krishna Prema, dando Bhakti, né, que é mais importante, só tirar da ignorância. Similarmente, o Dashamula Tattva, que foi feito por Bhaktivinoda Thakura, que ele inseriu aqui, né, eu, pelo menos, não tenho outro autor. Não. Dashamula é feito por Bhaktivinoda Thakura. Então, de forma similar, Dashamula Tattva também é Bhagavat Vani, também instrução de Bhagavan, porque são as instruções de Mahaprabhu, assim como o Veda. Então, mas na verdade ele está dizendo aqui que são as instruções de Chaitanya Mahaprabhu, e como a gente falou anteriormente, o Samadhi é isso. Né? Krishna, Mahaprabhu, usar você simplesmente escreve aquilo que ele quer. Srimad Bhagavata é a joia máxima, né, de todos os Brahmanas, porque é a compilação da essência do significado dos Vedas. Né? Inclusive é interessante que todos os Sampradayas eles têm um Vedanta, ou seja, uma conclusão, um resumo do Veda, e né, antes de Baladeva Vidyabhusha, né, a gente não tinha um Vedanta propriamente dito, porque Chaitanya Mahaprabhu disse que o próprio Bhagavatam já era um Vedanta, já era um comentário aos Vedas, como ele está falando aqui, né? Que tem a essência de todos os Vedas. Então, ele fala, não era necessário. Porém, mais tarde, né, como houve uma certa confusão lá em Jaipur, entre outros Sampradayas, Sri Sampradaya e o nosso, o Baladeva Vidyabhusha, ele escreve aí sim um comentário sobre o Vedanta, chamado Govinda Bhasha. É super interessante que ele fala, olha, eu mesmo, ele fez uma tarefa hercúlea, eu nunca me lembro, são 3 meses, acho que é 3 meses, ele compilou, ele fez, né, o Vedanta é difícil pra caramba, eles até fazem uma brincadeira, né, Vedanta quer dizer dente,
Vide, eu acho que é cair, eles falam como cair, que os seus dentes vão cair, ou seja, você vai ficar velho e não vai entender o Vedanta. Né? Você vai cair no dente. Então, é muito difícil, ele faz muito rápido, por isso que ele fala que, na verdade, foi Govinda que inspirou ele, por isso que ele dá o nome de Govinda Baixa, né? O comentário de Govinda, não meu, não dele. As instruções dos diferentes shastras são evidência autorizada somente enquanto eles seguem as evidências védicas, o conhecimento védico. Existem 3 tipos de Tantra Shastras: Satvika, Rajasika e Tamasika. Todo mundo já sabe isso, né? Raja, Tamas e Sattva. Desses, o Pancharatra e outros, né, são os únicos do grupo Satvika, né? Grupo harmonioso, tranquilo. E eles são aceitos como evidência porque eles expandem o conhecimento confidencial dos Vedas, né? Então, o Veda ele não fica preso, foi mal, entre aspas, a só aquilo ali. Ele está sempre se expandindo, como Brahma está sempre se expandindo, Krishna está sempre se expandindo, então os Vedas estão sempre se expandindo. Então sempre vai ter um comentário em cima, autorizado, assim por diante. Aí o Vrajanatha fala assim, existem muitos livros na linhagem védica, na linha védica. Qual desses devem ser aceitos como evidência e quais não? No curso do tempo, pessoas inescrupulosas, né, e falsas, né, interpolaram muitos capítulos, mandalas, que são seções e divisões, e mantras nos Vedas, a fim de satisfazer seus vários interesses próprios, como existe em qualquer outra religiosidade, né? A gente acaba pegando uma coisa ali, o que nos interessa. Já falei aqui da Ângela, uma amiga minha, acho que ela até morreu, a Ângela, morreu. Que ela se considerava um beija-flor espiritual. Eu falei, mas Ângela, o que é um beija-flor espiritual? Um beija-flor vai de flor em flor, e ela falou que ia de religião em religião, né? Filosofia em filosofia, tirando o que há de melhor daquilo ali. Né? O que ela achava que era de melhor, ou seja, o que satisfazia os caprichos dela. Isso a gente faz muito. E depois ela meio que montava a sua filosofia. Né? Hoje em dia é muito comum isso. Por isso que surgem cada vez mais coisas assim. Né? Mas isso é super interessante no sentido de que se você, né, não considera aquilo como verdadeiro, sim partes, ou seja, você está considerando que aquilo é falho, tem partes coisas boas e tem coisas ruins, dentro do seu conceito, claro, do seu padrão, que aquilo foi feito pelo ser humano. Então, não vai ser perfeito, né? O cara está enganado. Entende? Porém, se eu começo a pegar aquilo que é parte ali, que eu acho legal, eu estou fazendo a mesma coisa, né? Interessante isso. Então, eu pego aquilo que me interessa, aquilo ali, entendeu? Não, isso aqui foi feito pelo ser humano, é falha, é falha, é falha. Eu sou falho. Então, esse aglomerado de coisas que eu peguei que acho que são boas, é a mesma coisa, estou fazendo a mesma coisa. Numa escala menor, talvez. Não vou criar uma religiosidade em cima daquilo para as outras pessoas, mas para mim. Isso faz parte dessas 4 falhas, né? De cheat, né? Você enganar a si mesmo. Né? E quem propaga isso engana os outros. Né? Então, a mente é muito louca, né? A mente é muito louca. Ela vai criando coisas, vai criando monstros. É muito, muito doida, realmente. E vai enrolando, enrolando a gente, vai enrolando, enrolando. Então, aquelas partes que foram adicionadas mais tarde são chamadas de prakshipita, interpolações, né? De um polo ao outro. Né?
Não é que nós devemos aceitar qualquer texto védico como uma evidência confiável, né? Que o cara botou lá, sei lá. Aqueles granthas, aqueles livros sagrados que os acharyas em Sat Sampradaya aceitaram como evidência são definitivamente Veda e são autorizados, são fidedignos. Porém, a gente deve rejeitar literaturas ou partes da literatura que não são reconhecidas, né? Tem umas partes que eles adicionaram, outras que eles retiraram, né? Ou enfatizaram só certas partes, né? E o Vrajanatha fala assim: quais livros védicos, né, os acharyas aceitaram desses sampradayas? Quais são, né, o que eles aceitaram? Ele vai citar um bocado aqui: Isha, Kena, Karta, Prajna, Mundaka, Mandukya, Taitiriya, Aitareya, Aitareya, Chandogya, Brihadaranyaka e Shvetashvatara. São os 11 satvikas Upanishads, as 11, né? São as Upanishads. E são aceitas, né? É dito que tem 108 Upanishads, né? Essas são reconhecidas, né? E também Gopala Tapani Upanishad, Nrisimha Tapani e outros Tapani. Tapani quer dizer aquilo que ilumina. São, ajudam, né, na adoração. Os acharyas também aceitaram brahmanas e mandalas como a literatura védica. É muito vasto isso, é muita, muita coisa, muito vasto. Assim como eles expandiram os Vedas, seguindo a guia do Rig, Sama, Yajur e Atharva. Atharva, você lembra o filho de Brahma? Nós recebemos todas as literaturas védicas dos acharyas nesses sat sampradayas, nesses sampradayas autênticos. Então, nós podemos aceitá-los como evidência, né, como uma fonte confiável. O Vrajata fala assim: existe alguma evidência no Veda que mostre que a lógica não pode entrar nos temas transcendentais, né? Lembrando sempre que o Vrajyanatha ele vem dessa escola de Nyaya, de lógica, das elucubrações mentais, dos debates, né? Como se fosse uma ginástica mental. A Babadi fala: existem muitas afirmações famosas nos Vedas, tais como Nasha, Tarkena, Matir, Apaneya, ó Natiketa. Natiketa é um dos protagonistas do Katha Upanishad. Ó Natiketa, qualquer inteligência que você adquiriu sobre Atma Tattva não deve ser destruído por Tarka, pela lógica. Atma Tattva é a verdade sobre o eu, né? Quem sou eu? Então, você não pode entrar em certa lógica. A lógica até ajuda até um ponto, né? Até um ponto, você, digamos, alguém fala, Deus não existe. Não, pela lógica, ele pode existir ou não, mas ele não vai adentrar no tema transcendental, claro, né? Até um certo ponto ele pode ser benéfico, mas chega um ponto que vai ter que largar isso. Como amor, né? Você tem uma lógica, se pensar muito em lógica, você não se entrega. Não, pode ser, pode não ser. Chega um ponto, tem que mergulhar. Eu me lembro que uma vez eu estava em Lumiar, no poço, né? Estava eu, uns devotos, né? A gente estava conversando também sobre essas coisas, aí veio um grupo lá, dois rapazes, não me lembro exatamente, e ele perguntou se a água estava fria, e não sei o que lá, e ele ficou naquela, entra, não entra, tocou um pouquinho, a gente falou isso, né? Se não entrar, não vai saber, vai sempre ficar sobre especulando se a água, se isso aconteceria ou não. Tem que se atirar, chega um ponto que você tem que se atirar, não tem como, né?
não de forma louca, digamos assim, né? A lógica seria mais ou menos como um trampolim, mais ou menos nesse caso, né? Então, ele vai te empurrar para o mergulho, né? Ele vai te dar um impulso para o mergulho, se for uma boa lógica. Então, e afirmações do Vedanta Sutra, tais como Tarka, que é lógica também, Tarka Pratishtanat, argumentos baseados na lógica, não têm fundamento e não podem ser usados para estabelecer nenhuma conclusão sobre a realidade consciente. Porque é um fato, porque é um fato que alguém estabelece pela lógica o argumento, hoje, ela vai ser refutada amanhã por alguém mais inteligente. Portanto, o processo de argumentação é dito como se fosse sem fundamento, né? Sem base. Isso é do Brahma Sutra, que é Vedanta Sutra, é a mesma coisa. Brahma Sutra, Vedanta Sutra. Ele cita ainda dos Vedas, do Mahabharata, Bhishmaparva. Todos os tattwas transcendentais estão além da natureza material e, portanto, eles são inconcebíveis. Ou seja, não tem jeito, né? Por mais que eu queira entender, não tem jeito, né? A gente tem que comer a migalha dos sadhus. Essa é a verdade. E andar com sadhus, esperar que caia alguma migalha deles, né? A gente coma essa migalha. E, pela gente mesmo, não dá certo. A gente é muito pequeno, muito pequeno. Porém, os sadhus são muito grandes. Por isso que é tão importante, a gente fala tanto, né, do sadhu sangha, de estar com essas pessoas que é muito difícil. Eu vou dizer que é impossível. Não vou dizer nem que mais é difícil que é impossível. Então, a gente tem que grudar mesmo no sadhu, quem puder, ou fisicamente. Na verdade, fisicamente não é tão importante, né, mas aderir a essas instruções dessas pessoas, que são raras mesmo, sadhu de tal quilate é raro, e orar, chorar pela misericórdia deles. Isso é interessante porque você, né, quando você se sente vazio, não no vazio impessoal, mas você se sente que não tem mais jeito, né? Isso é legal, Krishna diz na Gita, né? Ó, eu só me mostro para pessoas que estão materialmente esgotadas. Materialmente, não espera mais nada de ninguém, né? Não tem mais ninguém, né? É um homeless. Amito Kangala, Krishna Krishna Boli, Daitava Patipati, né? Que fala, Bhaktivinoda Thakur fala, eu sou um Kangala. Kangala é um mendigo, um homeless, sou um desabrigado. Amito Kangala, Krishna Krishna Boli. Essa música é o rei Vaishnava Thakura, né? Que ele está glorificando o Vaishnava, que é Thakura, que é digno de adoração. Então ele fala, Krishna é seu, né? Krishna se tomara, Krishna é de Tepara, Daitava Patipati. Krishna é teu, cara, né? Somente quem tem pode dar algo a quem não tem. Não posso pedir algo a quem não tem para me dar. Ele não tem. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele ora no final, né? Amito Kangala, Krishna, Krishna Boli, Daitava Patipati. Não, estou atrás de você como mendigo. Não tem mais nada, não. Meu único refúgio é você, né? Não vejo mais nada, não vejo saída, não vejo nada. Sou um mendicante, né? Ou seja, mendicante não tem nada. Até o orgulho dele foi embora, né? Cuspiram nele na rua. Está em frangalhos, não tem mais nada, né? Então, diz que a gente tem que cantar um Mahamantra assim e procurar um sadhu dessa maneira, né? Não, eu sei, nada, né? Se você realmente encontra um sadhu, é um mendigo mesmo. Na sua porta, Krishna, bole, Krishna, bole, tu fala, Krishna, Krishna, Krishna. Não tem mais nada, não. Né? Enfim. Os argumentos áridos estão dentro da jurisdição da natureza material. Então, eles somente podem ser aplicados nos temas mundanos. Eles não podem nem mesmo chegar perto
dos tátuas transcendentais. O que falar de obtê-los, né? Enquanto concepções inconcebíveis são consideradas, a aplicação de argumentos secos é indesejável e completamente inútil. Esse shloka do Mahabharata estabelece os limites da lógica. E Srila Rupa Goswami, né, o acharya de Bhakti Marga, do caminho de Bhakti, realmente Bhakti Marga, escreveu no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Ele é também chamado de Rasa Acharya Rupa Goswami. Ou seja, é o acharya da doçura, ele é doce, né? Ele não é seco. Jai Mani Manjari, Radhesham. Então, ele tem essa doçura mais que o conhecimento. Ele tem essa doçura ela que transforma, ela muda teu coração. Né? Os argumentos são bons, né? A inteligência é boa, mas o que muda mesmo é a doçura. O que te derruba é a doçura, né? Tudo bem. Entendi. Mas quando você sente isso, essa doçura, iraça é uma coisa melosa, como eu já falei aqui, né? Ela é doce, melosa, corre lento, mas ela vem te fagocitando, né? Não é nem como uma célula, ela vem tomando conta de outra, assim, né? A fagocitose. Acho que é isso ainda que eu me lembro do colégio. Mas eu sempre me lembro dessa imagem. Essa célula, ela vai pelos lados, assim. Ela vai envolvendo você, envolvendo. Então, raça, assim, ela vai envolvendo você, né? Não é o conhecimento. Óbvio que a gente tem que estudar, tem que fazer tudo isso. Mas o que muda mesmo vai ser essa doçura. Né? O que gruda em você, vai grudando, né? E não tem mais como escapar. Tomara, né? E essa prisão é libertadora. Né? Então, a gente tem que orar para que o Gurudeva, ele... Não que ele envolva, né, que ele está envolvendo, né, mas que eu me permita envolver. Se eu não me permitir envolver também, né, como é que eu me permito envolver nessa entrega? Quando você se vê como um mendigo, como a gente está falando. Só assim você se deixa envolver. Né? Assim como o cara está na rua, todo quebrado, em frangalho, não tem nada. Se ele rejeita um casaco, está frio, ele tem que se permitir aquele casaco ali, ser abraçado pelo casaco. Gostei desse casaco, eu sou orgulhoso. Não vou receber dado de ninguém, tem que fazer por mim. Não, a gente tem que se permitir isso. Né? Ser envolvido por esse casaco do Sampradaya, essa raça, essa doçura, contaminar a gente no bom sentido, né? É deixar esse negócio. É difícil, né? É difícil. Mas é isso aí, né? Então, aí ele cita o Bhaktirasamrita Sindhu de Rupa Goswami, esse Rasacharya. Uma pessoa pode compreender Bhakti Tattva quando ela obteve, assim, mesmo um pouquinho de ruti, de gosto pelos Shastras, estabelecem Bhakti Tattva, tais como Srimad Bhagavatam. Contudo, uma pessoa não pode entender esse Bhakti Tattva pela lógica seca, somente pela lógica seca, porque a lógica não tem base e não existe fim para os argumentos. Sempre vai ter um argumento, X ou Y. Isso ele até falou, o outro Babaji, na verdade, para Mahasa. Ele falou, quando você parar de argumentar nesse sentido, é que você vai perceber tudo isso. Né? Quando a mente ela dá uma paradinha. Nada genuíno pode ser obtido pela lógica e o argumento, como essa afirmação antiga prova, ele vai citar. Qualquer lógico pode claramente estabelecer qualquer tema usando argumentos. Mas alguém que é mais expert no argumento pode facilmente refutá-lo.
Você usa a lógica para estabelecer um siddhanta, uma conclusão hoje. Porém, uma pessoa mais inteligente e qualificada pode destruir isso amanhã. Então, por que você confia nessa lógica? O Vradyadatta fala assim, Babaji, olha, entendi completamente que qualquer evidência nos Vedas é auto-evidente. Alguns lógicos argumentam contra os Vedas, mas seus esforços são infrutíferos. Agora, por favor, seja misericordioso, explique o segundo shloka do Dashabula Tattva. Fala assim, na verdade, o Dashabula, como a gente viu, a gente leu, foi na aula passada, na literatura, na leitura passada, eram coisas rápidas, né? Pequenas, como se fossem sutras. Agora ele está expandindo e ele fala muito mais. Tá? Então fala assim, na verdade, Sri Hari, o qual Brahma, Shiva, Indra e outros devatas continuamente oferecem pranamas, não confundir pramana com pranama, tá? Pranama são reverências, pramana, evidência. É a única verdade absoluta suprema. Nirvishesha Brahma, Nirvishesha em pessoal, né? Não tem a variedade, Nirvishesha, que é desprovido de Shakti, é a refulgência de Hari. Né? Então, se você admite que... Você lembra que a gente sempre fala aqui de Shakti? Shakti é aquela pessoa que faz algo para alguém e não quer nada em troca, né? Que está sempre servindo. Por isso que a gente fala, Krishna é Shaktiman, o possuidor de todas essas energias, e nós somos Shaktis, né? Culminando em Radharani. Né? Srimati Radharani é a Shakti Suprema, que ela só vê Krishna, ela não vê mais ninguém, ela está completamente entregue. Né? Krishna não, já ele aceita qualquer adoração de todo mundo, né? Digamos assim, nesse sentido. Então, Shakti vai ser isso. Né? Aquilo que é a força motriz do Shaktiman. O Gurudev sempre falava uma coisa muito bonita, aparentemente simples, né? Que Krishna sem Radharani é Brahman, é Brahma. Ou seja, Deus sem Shakti, sem essa força motriz, é simplesmente esse brilho que ele fala aqui, que emana do corpo de Krishna. Então, diz que esse brilho, essa luz, esse sol brilhante que fascina a maioria das filosofias, né, que apregoam isso, você está na luz, é um reflexo do corpo transcendental de Krishna. Mas não é Krishna, ele não chegou lá. Então, é desprovido de Shakti e, portanto, de doçura. Fica aquele marasmo contemplativo. Né? E, na verdade, realmente, frente ao mundo, né, é uma paz. Né? Mas o Vaishnava, na verdade, ele não está procurando paz. Né? Ele quer servir. A paz ainda é uma coisa egoísta. Né? Eu vou ficar em paz. Realmente não vou ter nenhum envolvimento com a matéria. Estou em paz. É um alívio. Né? E o Vaishnava, ele não quer isso verdadeiro. Né? O verdadeiro, não. O elevado. Né? Porque não, por não ser elevado, não quer dizer que uma pessoa é um Vaishnava. Mas ele quer servir a Krishna independente de qualquer coisa, né? Isso que é amor, né? Qualquer coisa. Não quero nada para mim. Isso é muito legal. Então, Nirvishesha Brahma, que é desprovido de Shakti, é a refulgência de Hari. Mahavishnu, que criou o universo, que entrou nele como a alma suprema de todos, é simplesmente uma manifestação parcial. É somente Sri Hari, que é a própria forma da realidade transcendental, cuja compleição é da cor de uma nuvem pronta para chover, recém-formada.
Hum, legal isso, né? Que eles dão essa minúcia do corpo de Krishna. É uma nuvem, não é uma nuvem que está há muito tempo para chover, é uma nuvem recém-formada. Ela é fresh. E ele ainda fala que é uma thunder cloud, ou seja, essa nuvem ela é tonitruante. Ela, sabe quando tem um trovão leve, né? A nuvem está se formando, então isso é suave ainda, né? Que é o som de que Krishna está chegando quando você ouve o mantra do seu mestre. Ao longe, você ainda não recebeu a chuva, mas você sabe que vai chover um dia. E ela está meio ali, não está naquela cor plúmbea, naquela cor de chumbo forte, né? Krishna tocando a flauta, né? Então ele fala aqui, né, que é Sri Radha Vallabha, o amante de Sri Radha. O Radhanatha fala assim: as Upanishads descrevem Brahma, que é transcendental a qualquer coisa, a matéria, como sendo a verdade suprema. Então, qual é o argumento ou evidência que Gaurahari, Krishna, Chaitanya, usou para estabelecer Brahma como sua refulgência corpórea? Muito boa pergunta. E aí fala, pai, esses Vaishnavas estão inventando, como eu já ouvi. Não, estão inventando umas coisas, não está escrito. Né? Quem disse que é a refulgência do corpo de Krishna? Ah, de repente vocês estão inventando isso. E Mahaprabhu falou isso, ou fulano. A gente está lendo aqui que essa refulgência é o próprio Brahma. Muito interessante a pergunta. Ah, como todas. Então, Babaji responde assim: Sri Hari é certamente Bhagavan, cuja verdadeira natureza é descrita no Vishnu Purana. Ele cita 6.5.74 do Vishnu Purana, que fala assim: Bhagavan é verdade suprema, dotada com 6 qualidades inconcebíveis. Ou seja, no momento eu não posso perceber com o meu tipo agora, eu não posso perceber. Opulência completa, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia, né? A própria palavra Bhagavan quer dizer isso, van pleno de essas bhagas, bhaga quer dizer as qualidades transcendentais, né? No seu limite máximo. Agora, existe um relacionamento mútuo entre essas qualidades, as qualidades do corpo, que ele vai botar como Angi, e dos membros desse corpo, que ele vai colocar como Anga. Uma pergunta pode surgir aqui, né? Qual dessas qualidades é Angi? Né? Eu vou passar tudo para não confundir. Vai ser o corpo e os outros Angas. Né? E quais são Angas? O corpo é aquele dentro do qual os Angas estão incluídos. A gente está falando do corpo de Bhagavan, tá? Claro. Por exemplo, uma árvore é Angi, é o corpo da árvore. E as suas folhas e galhos são seus membros. O corpo é o corpo. É. E os pés e mãos são seus membros. Portanto, a qualidade principal, angiguna, do corpo, né, representa o corpo em si. E aquela qualidade e a partir dessa qualidade existem outras qualidades, que vão ser esses membros. Tudo bem? O angiguna, essas qualidades do corpo do Bhagavan, da forma transcendental, é sua beleza resplandecente, Sri. E as 3 qualidades, opulência, força e fama, são seus membros, né? Então, Sri, essa beleza, essa doçura é a parte principal, né? O corpo de Krishna. Isso que a gente falou, né? É isso que transforma. A fama é legal, óbvio, tudo, a força, a,
a nobreza, né, a fama, são seus membros. É legal também, né, mas o importante é o corpo, essa estria, essa beleza. Varsana Didi, ok, já são 7h42. Daqui a pouco a gente acaba esse parágrafo aqui. As outras duas qualidades, conhecimento e renúncia, são a refulgência da qualidade da fama, porque Jnana e Vairagya, ou seja, conhecimento e renúncia, são somente atributos de uma qualidade, e não qualidades originais pelo seu próprio direito. Portanto, conhecimento e renúncia são, na verdade, Nirvikara Jnana, ou seja, é a constituição intrínseca da forma de Nirvishesha Brahma. Esse Brahma é o quê? A refulgência corpórea do mundo espiritual. Então, se você tem essa percepção só desse brilho, né, é o conhecimento e a renúncia. Você não tem nem aquele que também, assim, a fama e tudo, você não conhece. Então, você tem apenas um approach, né, uma aproximação muito leve. Você só fica imerso. A gente até fala, né, que quando esse brilho ofusca a gente não pode ver o que está atrás desse brilho. Você permanece ali, né, fascinado por esse brilho, você não pode ver o que está por trás daquilo ali. Né? Você vê esse brilho refletindo em você. Você fica cego, assim como, né, se você olhar para o brilho do sol, você fica cego, então você não vê mais nada. Tudo fica uma coisa só, tudo fica na escuridão, nesse sentido. Que apesar de estar na luz, para o Vaishnava é uma escuridão. O Vaishnava, na verdade, esses grandes Vaishnavas preferem nascer de novo e viver essas paixões, digamos, nesse sentido, do que ficar nessa plataforma de dormência, que é muito extremamente perigoso ali, porque é muito confortante aquilo ali. Então você pode esquecer isso. Inclusive no Brihad Bhagavatamrita, Gopakumara, ele faz um périplo, né, uma viagem por vários planetas, ele chega num ponto, eu não me lembro se é Tapoluca, Janaloka, que ele entra ali num certo êxtase e ele dá um negócio que ele fica com medo, que o negócio é tão bom, ele, estou esquecendo, estou quase sendo envolvido, esquecendo de Bhagavan, né? É tão bom, ele chega no planeta, aquilo é tão... Imagina, você está sofrendo, e vem alguém te dar um alívio, te dá uma pílula, e todo aquele sofrimento vai embora. Você, tá bom demais, né? Ou você está sofrendo, fala, não, você tem que ver esse sofrimento, você tem que amar, você quer, ai, meu Deus, mais sofrimento. É mais fácil o Brahman, né? Nesse sentido. A pessoa pensa, não, eu quero um alívio, eu não quero enfrentar isso aí, eu não quero ver essas coisas. Eu simplesmente quero me aliviar, me dá qualquer coisa aí. Esse Nirvishesha Brahma, que é inativo, que é imutável, né? Que existe sem corpo, membros e assim por diante, não é um tato completo em si, não é uma verdade completa em si, né? Ao contrário, ela depende da forma transcendental de Brahma, né? Então ele não vai ser estudado como um tato separado, digamos assim, né? Ele depende justamente, já que é o brilho, né? O brilho depende de alguém que brilha, de algo que brilha. Brahma, portanto, não é um vasto, não é uma substância suprema. Bhagavan, na verdade, é o vasto, né? Essa é a realidade suprema, essa substância suprema. E Brahma é sua qualidade, assim como a luz de um fogo não está completo, não é um tato completo independente, mas somente uma qualidade que depende do fogo, né? Então, ele está falando aqui justamente isso, né? Esse Brahma é só é óbvio que, né, cada um vai entender de um jeito ali, cada um vai aceitar de um jeito. E enquanto não houver essa mendicância, né? E pode haver uma coisa similar, Bhaktivinoda Thakur, ele fala no Bhakti-tattva Viveka, que pode haver uma coisa similar, mas internamente
é diferente, né? Uma pessoa, a gente vê uns sadhus na Índia, os caras que não querem nada mesmo, andam rasgado e dedicam a vida toda contemplativa e tudo, e a gente pode achar que é igual um Vaishnava que faz isso ou não faz isso. Mas lá por dentro é diferente. O desejo de esse desejo de, no fundo mesmo, ah, ele quer se livrar, ele não quer servir ninguém, já que o próprio conceito dele é essa unidade. Então ele não tem esse desejo de servir a alguém, né? De não ser em relação a um ser. Então isso é bem difícil de perceber, né? Quando a gente vê essas, eu converso, eu tenho contato com muito pessoal do Eitavada, isso é muito difícil, eles sempre vão achar que é a mesma coisa, né? Tanto Bhakti quanto esse Jnana, né? É muito difícil. Então tem que ficar desprovido mesmo, mas para alguém, e não a renúncia, por isso que eles chamam renúncia seca, e não renunciar porque realmente esse mundo causa dor, né? Ele causa dor. Então, esse não deve ser o nosso moto, o nosso motivo, né? Nosso impulso para isso. Então é isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Já são 7h48, né? Já 2 pessoas já vão trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que levar o leite das crianças. Não sei se alguém quiser falar alguma coisa. Se não, a gente fica por aqui mesmo. Na próxima semana. Falou, Neida. Radhesham. Então é isso, meninos e meninas. Quem cala consente. Vamos procurar ser melhor, né? Vacinar os melhores. Eu ouvi uma aula bonita, meu Gurudeva, ele é antiga, ele falava que a gente tem que se considerar uma família e que a família briga. Ele fala, no problem. Ele fala assim, vai ter brigas. Ele fala, mas não tem problema, né? Mas a gente tem que se considerar uma família. Ele fala, ele estava falando sobre instituições diferentes, né? Ele falou, a gente deve sempre se lembrar que uma família é uma família briga. A família briga por estar próxima, né? Por estar íntima, mas que a gente tem que relevar tudo isso em prol de um bem maior, né? É tão bonito isso, né? Então, é isso, né? A gente não é impersonalista, tá tudo bem, tudo assim, né? A gente briga e aprende, né? A gente tem que aprender com isso, a tolerar nossos irmãos, a tolerar nós mesmos e orar para que eles nos tolerem. Então é isso aí, gente. Deixe Radhe, Radhe, Radhe. Radhe Shyam, então, né?